A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, porque eu tô bem, graças a Deus. Graças à bondade e misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos nessa terra. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês a respeito do propósito de Deus na vida do ser humano. Deus, ele trabalha de uma maneira tão grandiosa que às vezes você pensa... não, para mim nunca vai ter jeito, para mim eu nunca vou conseguir ministrar a palavra, Deus nunca vai me usar, eu sou uma pessoa que eu não faço nada para Deus, mas hoje eu quero falar para você que Deus ele não pega pessoas capacitadas não, ele mesmo escolhe e capacita. Hoje eu quero dar um exemplo para você, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Juízes, que Gideão ele estava malhando trigo num lagar. E perceba, meus irmãos, que no lugar de lagar era um lugar onde o povo mexia com uva, fazia vinho. Não era um lugar de malhar trigo. Então, Deus ele sempre vai usar situações improváveis para encontrar você, para fazer na sua vida. Às vezes você pensa, mas eu moro no meio do mato, ou eu moro numa favela, numa comunidade, eu sou uma pessoa desprezada, ninguém vê nada em mim. Essas pessoas que Deus procura, porque Deus ele escolhe as coisas improváveis da terra, as coisas loucas para aniquilar as fortes, aquelas pessoas que acham que sabe de tudo. Deus ele não está procurando esse tipo de gente não, meus irmãos. Ele quer uma pessoa que esteja disposto a ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade. Então perceba que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então ele disse: o Senhor é conosco, porque o Senhor permite tudo isso? E perceba, meus irmãos, que o anjo do Senhor não diz conosco, diz contigo, porque quando Deus quer falar contigo, primeiro ele vai tratar em você, depois ele vai fazer através de você, porque Deus queria usar Gideão para estar na frente daquela peleja. Então, Deus primeiro ele vai capacitar você, porque ele não escolhe pessoas capacitadas. Primeiro ele escolhe e capacita. Perceba que Gideão disse ao anjo do Senhor que ele era o mais pequeno, como Deus poderia escolher uma pessoa tão pequena e insignificante, né? Mas às vezes, meus irmãos, às vezes e sempre, essas pessoas que agradam a Deus, porque pessoas inchadas, pessoas que acham que sabem muita coisa, essas pessoas, Deus não acha graça na vida dessas pessoas, não, porque Deus ele escolhe as pequenininhas mesmo, as pessoas improváveis, porque ele que escolhe e capacita. Então perceba que então Deus escolheu Gideão, e Gideão ficou temendo muito, né? E ele como ser humano, como nós também, quando Deus fala no nosso coração, às vezes a gente fica com medo, né, meus irmãos, de ser algo de nós mesmos, mas ele estava vendo e temeu ainda, ele então pediu sinais, e Deus, ele pela sua infinita misericórdia, quando ele quiser que você faça alguma coisa, ele mesmo vai te direcionar. Ele deu os sinais que Gideão precisava para ter certeza, então, que Deus era aquele anjo, era Deus que estava falando com ele. Então, Gideão fez um holocausto, ofereceu lá o sacrifício e deu a eles, e depois aquele anjo desapareceu. Então Deus, meus irmãos, quando Deus quiser que você faça alguma coisa, peça para ele um sinal, ele vai falar, porque você perceba que ele testou Deus 2 vezes, 3 vezes, ele fez depois o sacrifício, ele viu então que aquilo lá era a vontade de Deus e era o que Deus estava falando com ele. Ele sabia que então era Deus. Deus, quando ele fala com o seu povo, fala com você, ele não vai deixar dúvida, ele vai deixar tudo muito claro, para você não ter dúvida do que exatamente ele quer que você faça e da maneira que ele vai te usar. Então perceba, meus irmãos, que Deus colocou Gideão à frente, porque Deus queria fazer a separação. E nos dias de hoje, meus irmãos, nos dias de hoje, Deus já está fazendo a separação. Porque a palavra do Senhor nos diz que tinha 32 mil pessoas, 32 mil soldados. E Deus disse a Gideão que tinha muita gente, que Deus ele queria dar a vitória. Mas tinha muita gente, então Deus disse que os covardes poderiam ir. Então a palavra do Senhor nos diz que foram
20 mil pessoas que foram embora. E nos tempos de hoje, meus irmãos, está acontecendo da mesma maneira. Deus, ele não conta com covarde, pessoas que não estão dispostas a levar a sua cruz pelo meio do caminho, reclamando o tempo inteiro, acha que a sua cruz é mais pesada do que seu irmão, sendo que Deus, meus irmãos, ele nunca vai te dar uma carga maior do que você suporta. Deus, ele é pai, ele sabe a necessidade dos seus filhos, ele sabe até onde nós conseguimos chegar, o nosso limite. Então perceba que então Deus disse que os covardes poderiam ir. E Deus, ele não quer, meus irmãos, pessoas covardes caminhando com ele. Deus, ele quer pessoas valentes, que não corra de batalha, que não tenha medo de Satanás. Porque se você está em Cristo, nova criatura és. Porque a palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você tem Jesus na sua vida, você está temendo o quê? Você vai temer o ser humano? Você vai temer o ser humano? Perceba, meus irmãos, que Deus, então, disse a Gideão, tem muita gente, porque assim, meus irmãos, Deus, ele separa sim, ele separa, porque Deus, ele chama muitos, mas ele vai escolher aquelas pessoas que ele deseja usar, aquelas pessoas que ele vai salvar, porque a sua palavra é viva e é fiel. Perceba que então Deus disse a Gideão que levasse aquele soldado até o rio, que então ele ficasse olhando, observando que Deus iria falar. Então Deus disse para ele que aquelas pessoas que se abaixou e bebeu água abaixado ali igual um animal, que era para poder dispensar aquelas pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pessoas distraídas, pessoas que se deixam levar, parece água baldeada, pessoa que não tem pulso firme, pessoa que não sabe o que quer, que se distrai facilmente, é uma pessoa de ânimo dobre, não sabe o que quer, não se posiciona, uma hora quer servir a Deus, daqui a pouco já tá lá fora, não tem pulso firme, não sabe o que quer da vida. Deus, ele não conta com essas pessoas. Deus disse que essas pessoas estavam distraídas, que elas podiam ir. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que em um abrir e fechar de olhos, Deus, ele vai voltar e vai buscar o seu povo, assim, ó, como um raio que cai no Oriente até no Ocidente, num abrir e fechar de olho, vai ser muito rápido. Então, essa palavra eu queria trazer para você aqui nessa tarde. Às vezes é uma palavra tão simples, mas que na vida da pessoa certa, em que Deus está direcionando esse vídeo, vai fazer uma grande diferença, vai trazer uma resposta. Porque Deus, ele está buscando pessoas que vivam a sua palavra, verdadeiros adoradores, que buscam ele em espírito e em verdade e que não vai se acovardar, que não vai andar distraído, porque a Bíblia nos diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo. E o que tem de pessoas conformadas, pessoas covardes, meus irmãos, ontem a gente foi num culto que teve ali, né, no aniversário da nossa cidade, e o cantor Cleito Queiroz estava ali. Meus irmãos, como Deus usa aquele homem tão simples. Isso aí é para fechar a boca da sociedade, porque Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para aniquilar aquelas fortes. Um homem tão simples, uma aparência simples, não enxerga, mas uma pessoa com uma unção tremenda. Eu senti poderosamente a presença de Deus. E eles então ministraram a palavra, louvaram. Perceba que eles fizeram o convite. Eu não tava me aguentando de tanto glorificar a Deus e exaltar a Deus, que eu tava sentindo a presença do Espírito Santo. E as pessoas, meus irmãos, tão robóticas, sabe? Não sente a presença de Deus, não sabe nem o que é aquilo, às vezes olha e escandaliza. Mas é igual eu falo, eu não tenho vergonha, eu não me preocupo com o que as pessoas acham, o que elas acham, deixa de achar, porque quando elas estão em festas mundanas, elas bebem, elas prostituem, elas gritam, elas brigam, elas fazem o que quer. Agora eu, como serva do Senhor, eu vou ter vergonha de glorificar o nome dele, que deu a vida por mim. Eu estava morrendo. Então, Jesus, ele morreu no meu lugar para me dar vida. Agora eu vou ter vergonha de glorificar o nome dele? Jamais, meus irmãos. Se você, meus irmãos, quer herdar o céu de glória, a vida eterna, não tenha vergonha. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que se envergonhar do meu nome, eu vergonharei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então eu queria dizer para você hoje: guarda o que tu tem para que ninguém venha roubar.
porque, meus irmãos, os dias são maus e todos os sinais apontam por fim. Então, fica firme com o Senhor, porque quando Ele quiser falar com você, meus irmãos, Ele não vai falar com o povo, Ele vai falar com você. E Ele vai usar você e através de você, Ele vai fazer na vida de outras pessoas. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nessa tarde. Que Deus continue abençoando com muita saúde e vida. Fica com Deus. A paz do Senhor.